Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida e a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém. Nós damos início a este último culto do mês de janeiro do ano de 2021 e faremos a leitura do Salmo de número 17, leremos os versículos 6 a 8, leitura de adoração. Logo em seguida, cantaremos todos juntos o hino de número 37 do nosso cenário. Salmo de número 17, assim nos diz o texto: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina meus ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Cantemos, queridos irmãos, o hino de número 37 do nosso cenário. Hino este que ressalta o grande nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos declarar que o nome de Jesus é um nome santo, porque ele venceu sobre a cruz e esta vitória dele reflete em nossa vida. Hino de número 37. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Oremos. Jesus, nós reconhecemos isso de todo o nosso coração. O teu nome é santo. E o teu povo, ó Senhor, se reúne nesta noite para bendizer-te, para adorar-te, para declarar com todo o nosso coração que nós te amamos, que nós somos criaturas tuas e que estamos reunidos aqui para adorar-te. Recebe, Senhor, este culto falho, manchado pelo pecado, mas ainda assim, de todo o nosso coração. Conduza-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós faremos agora a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, o versículo 24 do capítulo 6.
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, nos preparando para a leitura de confissão. Assim nos diz o texto, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 24. Assim nos diz o texto: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, o texto nos chama a atenção para quando o nosso coração está dividido. Evidentemente, o texto aqui fala sobre riquezas, mas nós precisamos tomar muita atenção sobre quando o nosso coração está dividido com qualquer outro Deus que não seja o Deus Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração que vai dividir a glória de Deus, quer seja um trabalho, quer seja algum familiar nosso, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um bem, um carro, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, certamente é algo que nós estamos dividindo a glória dele. E o Senhor Deus nos ama. É por isso que Davi disse no salmo que nós lemos há pouco: guarda-me como a menina dos teus olhos. Ou seja, Deus olha para nós como alguém especial, como alguém que ainda tem a mancha do pecado, mas uma vez que confiados em Cristo Jesus, nós somos renovados, vivificados e restaurados para o louvor da sua glória. Oremos, queridos irmãos, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados e por todas as vezes que nós dividimos o trono dele, que deve ser o centro do nosso coração, com qualquer outra coisa. Senhor, nós neste momento reconhecemos que muitas vezes em nossa vida nós dividimos o trono do nosso coração, que devia ser habitado exclusivamente por Cristo Jesus, com outras coisas, com outras pessoas, até mesmo com um desejo nosso que nós muitas vezes colocamos acima de Ti. Senhor, nossa caminhada cristã ainda é uma caminhada falha, porque nós estamos procurando crescer à estatura do varão perfeito, mas nós ainda falhamos, Senhor. Nós ainda pecamos. E nós ainda, muitas vezes, entristecemos o Teu Espírito. Por isso, Senhor, nós batemos agora em nosso coração e dizemos assim: se propício a nós, pecadores. Batemos em nosso peito e falamos: Senhor, perdoa-nos, porque nós temos agido de forma que o Senhor olha para nós e muitas vezes se entristece. Nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus, porque por intermédio do Teu sacrifício, nós sabemos que todos os nossos pecados estão perdoados. E nós damos todo louvor, toda honra e toda glória exclusivamente a Ti, hoje e sempre. Amém. Queridos, para essa leitura de compromisso, de fé, vida e gratidão, peço que os queridos abram ainda no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, faremos a leitura dos versículos 34 até o versículo 40. Lembremos, queridos irmãos, que um dos maiores motivos de nós sermos gratos a Deus é porque o amor dele nos alcançou, porque o amor dele nos redimiu e porque o amor dele nos perdoou. Mas ainda assim, precisamos lembrar que este amor não é um amor o qual nós devemos guardar exclusivamente para nós, mas é um amor que nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, assim nos diz o texto, preparando para esse momento de gratidão. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se com o Senhor. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou:
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós somos agora, queridos, todos nós, convidados com muita alegria a cantarmos o hino de número 147 do nosso inário. Hino este que ressalta que todas as vezes que a nossa alma está sedenta, nós devemos nos dirigir a Jesus, pois Ele é a fonte que dessedenta a nossa alma. Hino de número 147 do nosso inário. Logo em seguida eu retorno e farei uma oração de gratidão a Deus. Quando a alma cirquiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos alcançaste. O Teu infinito amor, a Tua graça, a Tua bondade e as águas termais que inundam o nosso ser chegaram até nós, chegaram até o Teu povo. E todas as vezes, Senhor, que nós temos sede da água da vida, nós podemos nos achegar diante de Ti. Todas as vezes que a nossa paz fica atormentada pelas adversidades deste mundo, nós podemos nos achegar a Ti. Todas as vezes que as lutas de nossa vida, o caminhar de nossa vida chegam até nós, nós nos aproximamos do pé da cruz e em Ti nós encontramos abrigo, guarida, porque o Teu amor nos alcança, porque o Teu amor nos constrange e porque esse infinito amor é a confiança que nós temos em Ti, Senhor Jesus, que a Tua graça
nos alcançou. E é esta graça que nós pedimos dia após dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ainda assim, enquanto o Senhor não retorna, nós estamos acompanhados por Ti, para e passo, ainda que passando pelas agruras da vida, pelas dificuldades e pelas tempestades, nós sabemos que o Senhor está conosco. Conduza-nos, Senhor, para que nós possamos sempre dar louvor e exaltar ao Teu santo nome. Senhor Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus, do Teu Filho e nosso Salvador, e já Te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos agora ouvir uma canção, preparando o nosso coração para que todos possamos ouvir a palavra do Senhor. Enquanto você ouve, já se prepare, peça para que o Espírito de Cristo fale ao teu coração e que todos juntos possamos, nesta noite, ser alimentados, possamos ser dessedentados pelo Verbo divino. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você realmente tem guardado o mandamento de Jesus? Muitas vezes nós procuramos fugir daquilo que Ele determina para nós. Muitas vezes nós procuramos sair dos caminhos que o Senhor propõe para que nós vivamos. Livro do profeta Jonas,
capítulo 1. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Assim nos diz o texto. Jonas, capítulo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que nos fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se quitará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por mar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, fala ao nosso coração agora. Fala, Deus, ao coração do teu povo. Redime-nos, Senhor, através da tua palavra. Senhor, eu quero te dizer que muitos de nós, no decorrer de nossa vida, fizemos como Jonas. Por isso, Senhor, nós não tacamos pedra nele nesta noite, mas nós aprendemos com ele. E nós aprendemos com o teu Espírito. Por isso nós te pedimos, Senhor, por favor, fala conosco agora. Independente de quem está pregando nesta noite, falho, pecador, humano, mas a tua palavra vai além daquele que está pregando e vai além da nossa capacidade. Por isso, Senhor, aquece o nosso coração, fale ao nosso espírito, prepare-nos, ó Deus, para mais, não apenas essa semana que se inicia, mas para esse ano, o qual nós estamos ainda em planejamento.
Conduza-nos nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, ou pelo menos uma parte de nós, conhecemos a história de Jonas. Ela foi uma das primeiras histórias que a Manuela, minha filhinha menor, aprendeu. Na verdade, até existe uma pequena discussão sobre quem foi que escreveu o livro. Alguns dizem que foi o próprio Jonas, outros dizem que o seu autor é desconhecido, mas isso pouco importa para nós. O fato é que a trama envolve uma personagem singular, que recebe uma ordem expressa de Deus, uma missão, para que ele se dirigisse até uma terra, até a terra de Nínive, saindo de Gat-Hefer, cidade lá de Zebulon, território de Israel, que era um local próximo à cidade de Nazaré, onde Jesus Cristo cresceu. Nínive era uma cidade muito importante do Império Assírio, que ficava às margens do rio Tigre, região da Mesopotâmia, onde atualmente nós conhecemos como Iraque. Naqueles dias, o grande império do mundo era o Império da Assíria, semelhante aos Estados Unidos hoje, para que você possa entender. Mas a Assíria, queridos, era uma nação tremendamente má. Quando ela dominava um povo, ela procurava não apenas matar o seu povo, não apenas arrancar o povo de sua terra, mas ela procurava destruir com toda a identidade do seu povo, acabar com a sua idiosincrasia e exterminar a sua nacionalidade. O povo de lá ficou conhecido na história como uma sociedade não apenas guerreira, mas como uma sociedade cruel e implacável. Todos os povos que ficavam vivos por conta de sua dominação, eles normalmente eram mutilados, tinham seus olhos arrancados, tinham as suas mãos arrancadas, os seus narizes, as suas orelhas, e eles muitas vezes eram empalados. O que significa ser empalado? Era colocado uma estaca no seu umbigo ou em outras regiões do seu corpo, para que eles pudessem ser tremendamente martirizados. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jonas nutria um sentimento no mais profundo do seu coração, que você teria grandes motivos para apoiá-lo, porque Jonas foi enviado por Deus para pregar aquele povo, um povo extremamente mau, e Jonas, no fundo do seu coração, sabia que a misericórdia do Senhor alcançaria aquele povo, que aquele povo se arrependeria e que eles seriam salvos. E Jonas era um distinto pregador de sua época. E Deus fala para Jonas, conforme nós lemos no texto: dispõe-te, vai à cidade de Nínive, para que o povo se arrependa. E diga para o povo de Nínive que se em 40 dias ele não se arrepender, eu o destruirei. E ele se dispôs, mas não para ir para a cidade de Nínive, mas para o lado contrário, para uma cidade chamada Jope, Tarsis. E vejam que lá ele não mede, que o autor do livro não mede palavras para dizer claramente no final do versículo 3, para longe da presença do Senhor. Jonas aqui não resolve apenas desobedecer a Deus, mas ele se desvia totalmente do caminho do Senhor, porque lá em Tarsis ele pega um navio para um local totalmente oposto do que ele deveria ir. Ele pega um navio, uma embarcação, e vai para um local chamado Jope, que era o sul da Espanha. Lá existiam praias, como de fato até hoje, praias paradisíacas. E lá Jonas resolve pegar um bronze, ao invés de obedecer a palavra do Senhor. Resolve fugir de Deus, porque ele sabia que Deus, Yahvé, era um Deus misericordioso, que teria compaixão dos ninivitas, que perdoaria os ninivitas, que salvaria os ninivitas, como ao final nós vemos que na história aconteceu. Mas para que nós possamos resumir a história, no meio do caminho, Deus manda uma grande tempestade.
E lá os homens lançam sortes no barco para ver o que acontecia, para ver se por acaso descobririam quem seria o culpado por toda aquela tempestade. Mas antes de lançarem sortes, eles começam a se dispor de todas as coisas que existiam no barco, de todos os seus bens. E nós não sabemos lá se eles lançaram sorte no palitinho, nos dados, mas fato é que a sorte recai sobre Jonas. E eles descobrem que o grande problema daquela tempestade não era outra pessoa a não ser Jonas. Mas ainda assim, eles começam a invocar os seus deuses, procuram fazer qualquer outra coisa que fosse possível para livrar Jonas de ser lançado no mar. Mas antes de que Jonas fosse lançado no mar, nós vemos que o capitão do navio vai para o Jonas, bate lá onde Jonas estava dormindo, se vira para ele e fala assim: como é que você, apesar de toda essa tempestade, está dormindo, agarrado no sono, roncando e dormindo profundamente? O próprio capitão da embarcação pergunta para Jonas: Jonas, no meio de toda essa tempestade, como que você consegue ficar aí tranquilo? Faça assim como nós, invoque também o seu Deus. E eles fizeram como no mundo antigo, jogaram sortes, e as sortes caem sobre Jonas. Na verdade, lançar sortes era um costume que até o antigo povo de Israel fazia isso, mas a partir deste momento, a história começa a ficar interessante. Não vou detalhar para você por causa do nosso tempo. Aconselho que você leia todo o livro de Jonas, 4 capítulos, apenas em 40 minutos você consegue terminar a leitura do livro. Mas fato é que quando eles descobrem que a culpa é de Jonas, eles começam a fazer algumas perguntas para ele, para que eles pudessem descobrir o porquê que todo aquele mal aconteceu para todo aquele povo da embarcação. E as perguntas que eles começam a fazer sobre Jonas e para Jonas versículo 8: que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E aí Jonas começa a responder, e a primeira coisa que Jonas responde ali, ele diz assim: eu sou hebreu. A primeira resposta de Jonas é em termos étnicos, e ele diz: eu sou hebreu, porque naquela época se identificar como hebreu para qualquer outro estrangeiro significava dizer que ele, muito mais do que dizer que era um hebreu, como hoje nós dizemos sou brasileiro, sou americano, sou japonês, significava dizer que ele fazia parte do povo de Deus, de um Deus Yahvé que criou os céus, a terra, que não apenas fazia parte de um povo semita da antiguidade, mas de um Deus que era o Criador, o sustentador do universo, que não era apenas mais uma divindade pessoal, que não era apenas mais uma divindade familiar, que não era apenas mais uma divindade de um determinado clã, que não era apenas uma divindade nacionalista, mas se identificar como israelita significava dizer que você tinha uma aliança com o Supremo Deus, com o Deus da aliança, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Israel, com o Deus soberano, governador e sustentador do universo. Mas acima de tudo isso, dizer que era um hebreu era dizer que você tinha uma aliança, não apenas com o Criador, não apenas com o governador, não apenas com o sustentador do universo, mas como aquele que nós acabamos de ouvir a canção cantada pelo nosso querido irmão Eric, um Deus de amor que cobria o seu povo com as suas misericórdias. E para resumir a história, eles perguntam para Jonas,
no versículo 11, o que nós devemos fazer para que o mar se aquente? Qual é a atitude que nós devemos ter para com esse teu Deus, para que o mar se aquente? E aí Jonas, sabendo de sua responsabilidade diante de Deus, ele diz assim: é simples, vocês podem me lançar no mar, porque certamente o mar se aquietará. Mas o texto diz, queridos, que isso não foi simples aqui, assim. No versículo 13, o texto diz que aqueles homens remavam, faziam força para tentar vencer a tempestade, e a tempestade batia no barco. Imaginem vocês em pleno mar, em pleno alto mar, a tempestade batendo contra o barco, aqueles homens remando, fazendo força, mas ainda assim não sendo o suficiente para que eles pudessem chegar até a praia, para que eles pudessem vencer aquele mar bravio. E eles resolvem finalmente lançar Jonas no mar. E diz o texto que eles levantaram Jonas e arremessaram Jonas no mar, e que imediatamente após lançarem Jonas no mar, o mar se aquietou. Eles ofereceram o próprio Jonas como sacrifício a Deus. É isso que diz no versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E o texto diz que, no versículo 17, que Jonas foi engolido por um grande peixe, e por 3 dias e 3 noites, Jonas fica no ventre desse grande peixe. Posteriormente, o peixe cospe Jonas. Jonas chega a Nínive, prega a Nínive, e o povo se converte. É verdade que os relatos desta história contêm porminúcias, contêm detalhes que parecem até um pouco exagerados para nós, e que levantam dúvidas aos historiadores, levantam dúvidas até aos leitores se realmente, até que ponto este livro é um livro histórico. Mas o fato é, queridos, que não importa se este livro é um livro histórico ou não. O que importa para nós são as inúmeras lições e a riqueza com que o autor de Jonas mostra para nós, povo de Deus, o que nós devemos fazer quando recebemos uma ordem, uma determinação, um chamado do nosso Deus. E eu quero compartilhar com vocês, dentre as inúmeras lições que nós poderíamos falar nesta noite, porque é a partir de agora que a história começa a ficar interessante. A partir do, como eu disse para vocês, a partir do versículo 8, quando eles começam a fazer as inúmeras perguntas para Jonas: de onde você vem, que povo é tu, que ocupação é a tua. É aí, a partir daí, que a trama começa a se desenvolver, e a partir daí que fica claro que tudo aquilo aconteceu exclusivamente por causa da desobediência de Jonas, porque ao invés de ele se dirigir para a cidade de Nínive, ele vai para Tarsis, porque Jonas achava que o povo de Nínive não era merecedor da graça divina. Quando nós lemos os versículos 12 a 15, faz sentido para você, quando nós vemos que toda a tempestade, toda aquela agitação, tudo aquilo que aconteceu no mar, foi exclusivamente por conta da culpa de Jonas? Tudo aquilo que aquele povo que estava naquela embarcação, o capitão, os marinheiros, todos aqueles que estavam embarcados, se Jonas não estivesse naquele barco, fica claro para você a questão que nada disso teria acontecido naquela embarcação?
Fica claro para você que se Jonas tivesse obedecido à vontade de Deus e ele efetivamente tivesse ido para Nínive, ao invés de procurar embarcar na embarcação lá em Jope, que ia para Tarsis, fica claro para você que se ele não tivesse feito isso, nada daquilo teria acontecido sobre aquela tripulação que estava embarcada naquele navio. E aí você me pergunta, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes, queridos, os problemas do mundo, que de forma geral as pessoas de lá de fora enfrentam, a culpa é nossa. Como assim, reverendo? Como você tem coragem de me dizer uma coisa dessas? Eu sempre ouvi dizer que a culpa do mundo é exclusivamente por causa do pecado. Sim, você tem razão. A culpa é porque o pecado entrou no mundo. Mas a culpa muitas vezes também é nossa. Porque nós, como igreja de Cristo, devemos parar de olhar exclusivamente para o nosso próprio umbigo. Devemos muitas vezes deixar de pedir as coisas para nós e devemos interceder pelas pessoas que estão de fora. Nós precisamos ser uma igreja relevante no reino de Deus, uma igreja que efetivamente faz a diferença, não apenas com a nossa pregação, não apenas com o nosso testemunho, mas também com a nossa oração para com as pessoas que são de fora e que estão do lado de fora. Não apenas para nós, para nossos familiares é que nós devemos orar, não apenas para que nós possamos ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom trabalho, para que nós tenhamos saúde, mas nós como igreja de Cristo precisamos também olhar para fora, devemos orar para fora e também devemos nos preocupar com as coisas que acontecem da porta da igreja para fora. Querem um exemplo? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas que não vêm para a igreja, quer seja durante o domingo, quer seja durante a semana, mas especialmente durante a semana, é porque realmente elas têm um compromisso, ou porque trabalham e o seu horário de trabalho se estende até tarde, ou porque tem algum compromisso acadêmico, e nós entendemos isso. Mas nós também sabemos que você não vai na semana à igreja porque muitas vezes você é preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso, meu irmão. Graças a Deus que agora as nossas reuniões de oração têm tido um número grande de participação. Mas é porque nós temos feito, nós, limoeiros, nós da Igreja Presbiteriana do Bairro do Irmão, temos feito as nossas reuniões online. E graças a Deus que muitas pessoas têm participado, mas quando nós temos a nossa reunião presencialmente, nós temos 7, 8, 10 pessoas, mas glória a Deus por isso. Porque é por causa da oração dessas 10 pessoas que Deus tem sustentado a igreja, e que Deus tem sustentado a igreja presbiteriana do Bairro do Limão. Deus não tem sustentado a igreja presbiteriana do Bairro do Limão porque o pastor tem uma excelente capacidade teológica. Deus não tem sustentado a igreja presbiteriana do Bairro do Limão porque os presbíteros e diáconos são excelentes administradores. Mas Deus tem sustentado a igreja presbiteriana do Bairro do Limão por causa desses irmãos que se reúnem durante a semana em oração para pedir que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia dos governantes, tenha misericórdia das autoridades e tenha misericórdia do Brasil e do mundo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem orado pela Igreja de Cristo? Amém. Você tem orado pelas pessoas que estão do lado de fora da Igreja de Cristo? Você tem orado para que Deus tenha misericórdia das nações, para que nós possamos atravessar este momento que nós estamos vivendo, não apenas a Igreja de Cristo, mas a humanidade possa atravessar, para que nós possamos voltar a viver pelo menos o mais próximo daquilo que nós vivíamos antes? Você tem orado pelas pessoas que sofrem com doenças, com o desemprego, com a situação econômica, com os problemas familiares, com as crises conjugais? Você tem se lembrado, como Igreja de Cristo, de não apenas olhar para dentro, mas também olhar para fora, deixar de olhar exclusivamente para o seu próprio umbigo e começar a olhar também para a humanidade do lado de fora da igreja? Você tem orado pela sua igreja, pelo menos? Tem orado pelo seu pastor, pelos teus presbíteros, pelos teus diáconos? Reverendo, você não sabe como eu não gosto da pregação do meu pastor. Eu não vou com a cara daquele presbítero emburrado. Aquele diácono também não vou muito com a cara dele. Mas, meu irmão, se Deus colocou você na igreja a qual você está, você precisa ser bênção para a igreja na qual Deus te inseriu. Você precisa ser um canal de bênção da igreja a qual Deus te colocou. Eu não concordo com as decisões do conselho, mas você precisa se lembrar que uma vez que você faz parte da igreja, você prometeu ser fiel ao conselho, enquanto o conselho for fiel à palavra de Deus. Você pode até querer, queridos, que o seu pastor, que o teu pastor fosse um outro pastor. Você pode até não ir com a cara de um presbítero porque você acha que ele é bravo demais, ou que de um diácono porque você acha que ele não te cumprimenta como você gostaria de ser cumprimentado. Mas você precisa se lembrar que você e os teus irmãos não estão na igreja para agradar uns aos outros. Nós estamos inseridos na igreja de Cristo para agradar a Cristo. E você tem que ser fiel para o teu pastor, você tem que ser fiel para o teu conselho, porque se você se levanta contra um deles, se você fala mal de algum deles, enquanto eles estão sendo fiéis à palavra de Deus, você está falando contra o próprio Senhor da igreja. E não fale do Senhor da igreja. Porque se você estiver falando das tuas autoridades, e se você estiver falando contra o próprio Cristo, você se verá com o próprio Cristo. Queridos, você e eu temos um chamado para abençoar o mundo. E nós precisamos começar abençoando a igreja a qual Deus nos inseriu. Se você leu a pastoral que nós escrevemos nessa semana, você vai entender um pouco melhor isso que eu estou querendo dizer. Você precisa amar a igreja a qual Deus te inseriu. Você precisa colaborar com a igreja a qual Deus te inseriu. Não apenas financeiramente, você que é membro, mas você precisa entender qual que é o teu chamado, para que quando nós voltemos, você esteja presencialmente, você esteja ansioso para dar a tua colaboração em alguma coisa.
eu tenho sonhado com muitas coisas para que nós possamos fazer quando nós retornarmos aos nossos cultos presenciais. Tenho colocado elas diante de Deus, algumas tenho comentado com a minha querida esposa, mas preste atenção, meu irmão. Se você é um membro de uma igreja, você tem que se inserir nas atividades da tua igreja. É por isso que você precisa começar sendo uma bênção dentro da tua igreja, para depois você também ser uma bênção para o mundo. Porque se você não for uma bênção nem para a tua igreja, como é que você quer ser uma bênção para o mundo? Se você não se preocupa em abençoar a tua igreja, como é que você vai falar, eu vou abençoar o mundo? E não se esqueça que você será cobrado pelos talentos que Deus te entregou. E todos nós temos um talento. Todos nós temos um dom. Talvez você nunca suba nesse púlpito para pregar. Talvez você nunca entre no grupo de louvor dos nossos queridos irmãos do grupo de louvor para tocar juntamente com eles. Mas alguma coisa Deus já colocou em teu coração. Não fique com medo. Se isso ainda não aconteceu, ore para que você, quando nós voltarmos, quando nós retornarmos, já possa colocar no teu planejamento do ano de 2021 alguma coisa para fazer para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não fujamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Cristo nos dê graça para que vivamos uma vida consagrada e participativa do reino de Deus. Que Deus nos ajude, queridos, para que nós vivamos uma vida justa diante de Deus, para que essa vida seja uma vida de testemunho e para que ela impacte a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, para que nós estejamos no centro da vontade de Deus e para que nós caminhemos para Nínive, que é onde Deus está nos chamando. Ao final do livro de Jonas, capítulo 4, versículo 6, o texto diz que sobre a cabeça de Jonas nasce uma planta, que era para protegê-lo do sol causticante do deserto, do Oriente. Mas no dia seguinte, Deus manda um bicho para que aquela planta fosse morta. E Jonas, por causa daquela planta, diz assim: melhor é morrer do que viver. E aí Deus diz para Jonas, nos versículos 10 e 11: tornou o Senhor, tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite cresceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quando nós finalizamos o livro de Jonas, nós não podemos cair no erro de achar que esta é uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta a qual não tem resposta. Mas esta não é uma pergunta retórica. Esta pergunta, ela tem resposta. E a resposta a essa pergunta deveria ser: sim, Senhor. Eu acredito que o Senhor e eu, assim como eu, o Senhor, da forma que o Senhor tem misericórdia do povo, eu também deveria ter misericórdia do povo de Nínive. A resposta a essa pergunta deveria ser: sim, Senhor. O
seu povo deve ter misericórdia, deve ter compaixão, assim como o Senhor também tem. A resposta a essa pergunta deveria ser: Senhor, da mesma forma que o Senhor tem compaixão dos pecadores, que o Senhor coloque no meu coração, para que eu também tenha, para que eu também me importe, para que eu possa entrar no navio que vai para Nínive e cumprir a tua santa e soberana vontade para mim. Ao finalizar essa mensagem, eu preciso te perguntar: você tem tido compaixão das pessoas? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos apenas alvo, mas para que nós, em tempos tão sofridos, tão desafiadores como este, também sejamos veículo da compaixão de Deus. Amém. Nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida eu retorno, faço uma oração e impeto a bênção.
Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Pela Tua palavra que aquece o nosso coração e que nos chacoalha, para que saiamos do marasmo espiritual, para que saiamos da mesmice espiritual, para que saiamos do nosso conforto, para que saiamos da nossa zona de conforto, da nossa zona de abrigo, para que possamos nos dispor e para que possamos fazer algo para Ti. Não porque fazendo alguma coisa nós ganharemos alguma coisa em troca, Senhor, mas porque fazendo alguma coisa nós estaremos exclusivamente respondendo ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor coloque, ó Deus, estas palavras não apenas na nossa mente, mas que o Senhor as escreva nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos aplicá-las, ó Deus, e que durante esta semana, esta mensagem fique dia após dia, coçando os nossos lábios, tocando na nossa mente e impulsionando o nosso coração, para que nós possamos ser veículos da mensagem do amor, da graça e da misericórdia do nosso soberano Salvador. Nós te agradecemos pela mensagem, Senhor, que não é minha, mas que é tua. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador Jesus, o Cristo, o nosso misericordioso Senhor e Salvador, e que a doce comunhão e consolação do seu Espírito que habita em você, seja com o povo de Deus, não somente hoje, não somente essa semana, não apenas durante o mês de fevereiro que se inicia amanhã, não apenas durante o ano de 2021, mas para todos sempre. Amém, amém e amém.